Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vem hoje aqui com um trabalho que praticamente não está sendo executado nas residências, principalmente nas residências aí desse nosso Brasil. Um trabalho que é importante e que não está acontecendo, na maioria das vezes nas casas que não exigem projetos, né? Porque quando a casa tem um alto padrão ou um médio padrão, ela tem projetos e com certeza será executado. Mas a gente sabe que esse nosso Brasil muito grande e com muitas construções que não são feitas nem projetos, acaba isso ficando a cargo de um bom eletricista executar o trabalho, tanto na elétrica como na parte de telecom, para a residência ficar preparada para estar recebendo toda a tecnologia presente na atualidade. Então, pessoal, esse serviço de telecom, no passado, ele existia e até com uma certa rigidez, né? No passado, ter uma linha telefônica na residência era um verdadeiro segmento de normas para poder você ter, além de você ter que ter dinheiro, né, para você poder comprar uma linha telefônica, que era um bem, na verdade, era um patrimônio ter linhas telefônicas, né? Era como se você tivesse até melhor do que ter um carro. Só que com o tempo e a tecnologia que chegou, caiu no desuso, né? A linha telefônica não teve mais valor, perdeu seu valor e hoje virou uma coisa supernatural. Você tem um telefone em casa ou um ponto de rede, um ponto de internet. Mas o que se perdeu com isso? Com essa perda da telefonia? Perdeu-se também no trabalho que existia, um trabalho muito sério para poder uma casa receber uma linha telefônica, né? A pessoa tinha que fazer um projeto, aprovar o projeto, executar todo o projeto e ser vistoriado para poder estar recebendo essa linha telefônica. E além de tudo, né, ter dinheiro, né? Porque como eu falei, linha telefônica antigamente era um patrimônio. Tem pessoas que investiam em ter linha telefônica. Mas o que acontece? Hoje em dia, o trabalho eliminou-se praticamente o trabalho de uma infraestrutura interna na casa para poder estar recebendo a telefonia, que hoje no caso é a telecom, né? Seja uma antena via cabo, seja a internet ou uma linha telefônica, que praticamente o estudo trabalha junto hoje em dia, as casas não estão sendo mais construídas aonde que são feitas assim mais a cargo do eletricista, com essa infraestrutura de recebimento do telecom, né? Não tá acontecendo mais isso. Então a gente vem com esse vídeo aqui apresentar e demonstrar que tem que ser feito, tem que ser feito e isso tem que estar vamos colocar assim, na alçada do eletricista. O eletricista tem que estar ciente que é um trabalho que não é de elétrica, não é elétrico, mas é telecom, é preparar a casa para estar recebendo a tecnologia, seja de telefone, seja de interfone, seja de antena coletiva, seja de antena externa, antena pessoal, entendeu? Antena digital. Esse trabalho tem que voltar a existir, né? Principalmente nas casas que não há projeto, não há acompanhamento mais técnico da execução da obra, certo? Então eu fiz aqui um esquema vertical de uma casa, recebendo a parte de telecom, vamos falar assim, né, desde lá da rua, né? A gente tem aqui o poste, né, o poste tipo pontalete, né, que ele funciona como recebendo a luz, recebendo energia da concessionária, né, passando pelo medidor e entrando para dentro da casa. Isso não vai estar configurado aqui porque nós não estamos tratando hoje de eletricidade, estamos tratando de telecom, certo? Então a gente tem o poste aqui, a gente descreveu aqui a entrada de energia, aqui uma roldana, né, daquelas de porcelanato, recebendo a rede elétrica aqui, que vem lá do poste da rua, e estamos aqui com a entrada de energia. Logo mais abaixo, normalmente, existe uma roldana que é para receber a rede de telecom, seja um cabo de fibra ótica, seja um cabo de telefonia, seja um cabo de antena. E está aqui, então, configurado a entrada de telecom, que é essa rede que corre sempre abaixo da rede elétrica, né? Aqui no poste, o cabo vem e adentra a tubulação
deverá ser executada nessa parte de construção do imóvel, né? A gente tem aqui uma tubulação e aqui esse voltinho aqui é como se o tubo fizesse um 90 graus aqui para não ficar entrando água. O cabo vem, entra no tubo, o tubo desce pelo poste de entrada de energia, o pontalete do medidor de energia. Aí logo ao pé do poste a gente cria uma caixa de passagem, dessa caixa de passagem a tubulação segue e entra no chamado VDI. VDI eu pesquisei e não deu muito a entender que envolve ser um quadro, né? É um centro de tecnologia, vamos colocar assim. Mas, deixando de americanizar o negócio, vamos considerar quadro de telecom da residência, né? O famoso VDI aqui, que as empresas estão vendendo como VDI. Né? A gente tem uma imagem dele aqui, vamos localizar ela aqui. Esse é o VDI hoje, pessoal. Né? É um quadro que recebe toda a parte de telecom, seja antena, seja telefone, seja rede, certo? Então, esse quadro, o eletricista tem que entender, quando ele for fazer uma residência, que não for uma residência 100% legal, né, com seus projetos, tanto elétricos como os projetos de telecom, ele tem que entender que ele tem que absorver esse conhecimento e praticar esse trabalho, executar esse trabalho, para evitar, né, vamos voltar aqui no diagrama, para evitar aquelas situações que a gente vê corriqueiramente aí, dos técnicos, né, de telecomunicações, já estão acostumados a chegar nas residências e meter a furadeira para cima, né, na fachada da casa, colocar um gancho lá e desse gancho chega na rede do poste, né, do poste aqui do pontalete, né, eles metem um gancho aqui na fachada da casa, estica um cabo aqui, daqui estica para a rede, onde está a distribuição do telecom, e aqui ele fura a parede, aí entra na sala, da sala ele fura para atravessar para o quarto, fura para atravessar para outro quarto se precisar, vira uma verdadeira gambiarra. Né? Por quê que isso está acontecendo? A gente tem técnico que chega em residências que tem até, eu tenho mesmo uma situação dessa aqui, eu tenho um imóvel, ele chega, é alugado, ele chega lá no imóvel, ele nem procura saber se existe, né, a infraestrutura, as tubulações para telecom. Ele simplesmente mete a furadeira, fura, enfia o cabo para dentro e liga lá o aparelho dele o mais rápido possível, porque parece que eles trabalham por produção. Né? Mas assim, é claro que a gente, lá no caso, é o inquilino que recebe o cara da telecom. Se fosse o proprietário, não deixaria isso acontecer. Né? Então, gente, a gente tem sim que voltar a implantar esse trabalho, é um trabalho que tem que ser feito nas residências, certo? Como eu falei, a gente parou aqui no VDI, né? Aqui está o VDI, a gente tem um modelo de VDI aqui, e o que acontece aqui, ele recebe aqui a antena, vamos supor que numa residência esse cabo aqui que vem de cima, é o cabo que traz o sinal de antena, aí aqui utiliza um divisor, vamos supor que se a casa tem um quarto dois quartos e uma sala, vamos supor que seja esses 3 cabos, né? O cabo da sala, o cabo de um quarto e o cabo de outro quarto, correto? Mandando os pontos tudo individual, evitando aqueles problemas de transmissão, né, de perda de sinal. Né? A gente tem aqui o bloco que recebe aqui, ó, os cabos de rede, porque a tecnologia está aí hoje, vocês sabem, as TVs de hoje em dia, você pode conectar elas à rede, né? Ah, não, é porque vai usar o Wi-Fi. Esse negócio de Wi-Fi é mal furada. Você fechou a porta do quarto, acaba não tendo mais o tal do Wi-Fi lá na TV. Né? Então, vamos colocar assim, a melhor rede que tem é a rede, sim, a rede cabeada. E as TVs de hoje em dia vêm com esse recurso, a porta de entrada de rede. Está aqui uma situação que chega os cabos dos ambientes, aqui a gente está chegando cabo de 5 ambientes, né? Vamos supor que um cabo desse vem do escritório da pessoa, ele tem um computador lá, um notebook, aí tem mais 2 quartos, tem uma sala. Né? Então, é isso. Aqui está, né, o roteador que recebe o sinal da rua e transmite para esses pontos. Né? Faz a interconexão aqui, ó, né, do switch com os pontos de saída. A gente tem aqui também o cabo de telefone chegando aqui em cima, esse cabinho preto, ó, entrando no bloco IDC aqui de 10 pares para distribuir o telefone. Né? E aqui a saída dos pontos de telefone. Vamos supor que é um ambiente comercial, precisa de ter as linhas telefônicas. Então, pessoal, o VDI ele não é mais uma coisa
só comercial, ele é uma coisa residencial. A tecnologia ela não tem mais limites, ela chegou no comercial, no industrial, na residencial, na predial, e a casa tem que sim ser preparada para receber a telecom, né? Então a gente viu aqui, né, o pontalete de entrada SEB, a rede de telecom, a rede entrando na tubulação que tem que ser feita, a caixa de passagem, porque como é um percurso longo, né, com 2 curvas para chegar na casa, orienta-se criar essa caixa de passagem. A tubulação segue, entra no VDI, que vimos na imagem anterior, e também considero como quadro de telecomunicações, né, resumido, diminuindo isso para telecom, isso que significa telecomunicação, né, o quadro de telecomunicação ou quadro de telecom, e aqui seguindo ao ponto de telecom, né? Vamos ver aqui a imagem do ponto de telecom. A gente aqui está com a imagem do VDI em si, e vamos seguir agora e vamos ver, aqui é o ponto de telecom da residência, aqui é a minha residência, né? Eu estou aqui com um ponto de telecom. Hoje ele está aqui com 2 pontos de telefonia, que na verdade não estou utilizando esse ponto. Eu deixei essa configuração aqui só se algum dia houver necessidade. Mas aqui, o que pode acontecer aqui nessa caixinha? Você pode ter um ponto de telefone, você pode ter um ponto de rede, aí você pode criar mais módulos aqui, ó, porque isso aqui é uma placa 4x4, né? Ela cabe 6 módulos, né? Eu posso ter um ponto de rede, um ponto de telefone, um ponto de antena, que seria a antena da casa, a antena digital. A gente pode ter um ponto de externo, um ponto de TV por assinatura. Entendeu, pessoal? Então, isso aqui é como se fosse... Isso aqui na área comercial a gente considera uma estação de trabalho, né? Uma estação de trabalho, que ela está atendida pela eletricidade, né? Aqui eu também gosto de trabalhar com caixa 4x4, né? Porque nessa configuração aqui eu coloquei 2 tomadas, mas se houver necessidade aqui de eu botar até 6 tomadas, eu coloco, né? E por que 4x4? Porque você tem uns fechamentos aqui que o circuito, vamos supor, o circuito chega e o circuito sai. Tem um fechamento aqui para instalar nas tomadas e numa caixa 4x2 eu não acho legal, eu não gosto, né? Nas minhas obras eu gosto de usar a caixa 4x4 para elétrica, porque eu posso aqui colocar até 6 pontos com muita tranquilidade, né? Isso se torna uma estação de trabalho, né? Na área comercial, a pessoa vai ter aqui rede, telefone, antena, vai ter eletricidade, e na residencial, né, do mesmo jeito. Hoje em dia, quase que ficou padronizado isso, tanto na área residencial, comercial e predial. Certo, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então, a gente veio aqui da rua, passou pela caixa de passagem, chegamos no quadro de telecom. O quadro de telecom atendeu o ponto de telecom, né, que eu demonstrei para vocês. E a gente tem aqui do quadro de telecom uma tubulação seguindo ao telhado, a cobertura, né, da casa. Aqui é uma casa com platibanda, né, telhado escondido. A gente tem aqui uma simulação de caixa d'água, né, seja ela embutida, escondida, ou que ela fique aqui em cima mesmo dessa estrutura para ganhar a gravidade, né, dar mais pressão na água. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem a caixa d'água aqui, a gente tem a antena digital, ó, antena digital, ou pode ser uma parabólica, né? Aí o que acontece? A tubulação que vem lá do quadro telecom vem, né, e acessa aqui a antena digital, ou que seja parabólica, está lá em cima, o cabo desce, entra e faz aqui no quadro telecom a distribuição, como vimos aqui na imagem, né? Aqui nessa imagem aqui do VDI, está aqui o quadro o cabo de antena chegando e distribuindo para os pontos, né? E distribuindo para os pontos. O cabo de telecom, vamos supor, o cabo de telecom veio da rua, né? Ele conectou aqui no switch, aqui, daqui ele fez a distribuição para os pontos também, né? O cabo de entrada de telefone, se necessário, ele chega também lá da rua, né, entra, distribui no bloco e aqui distribui as linhas telefônicas que a pessoa contratar, né? Então, pessoal, é uma coisa que, além de ser necessária, é obrigatória, né? Só que o que acontece? O conhecimento que se tinha na época da telefonia e com a falta da exigência, né? Porque antigamente, para a gente ter um telefone em casa, tinha que ter projeto, tinha que ter execução bem feita, tinha uma vistoria, para depois se instalar um telefone, e ainda tinha que ter dinheiro para comprar o tal do telefone fixo, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, veio também junto, infelizmente, a velocidade da instalação, que acaba, às vezes, deixando de atender às regras, até mesmo em casas que já tenha
a infraestrutura de receber toda a parte de telecom, como a gente desenhou aqui no diagrama. Então é isso, pessoal. A gente viu aí que o telecom tem que ser executado, né? Em obras de alto padrão e de médio padrão, com certeza, sempre vão ter projetos que vão contemplar o telecom também e, consequentemente, vai ser executado. Mas a gente tem as obras menores, né, as obras que as pessoas não têm condições de pagar projeto, de tudo, mas aí vem a responsabilidade do eletricista de entender que os imóveis, seja residencial ou comercial ou múltiplos, né, de apartamentos, tem que existir uma infraestrutura de telecom que venha, que acesse a rua, que acesse a cobertura da residência ou do prédio e que distribua nos pontos destinados para telecom dentro do ambiente, evitando assim aquelas gambiarras, né, de se passar os cabos furando as paredes, de botar um gancho na fachada da residência e puxar o cabo e entrar de qualquer maneira dentro da residência e distribuir de qualquer maneira também dentro dos ambientes, ficando aqueles ninhos de cobra aparentes, sem nenhuma necessidade, fazendo-se com que isso seja realmente necessário voltar ao tempo, né, e se manter a infraestrutura de telecom. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo sobre telecom, a gente vai fazer o projeto de telecom, né? A gente tem aqui o projeto vertical, mas na próxima aula a gente vai sim fazer um projeto, uma planta baixa de distribuição de telecom e para acabar de fechar o conhecimento. Então, pessoal, até mais.